Oi, tudo bem? Bem-vindos ao Ensaio Geral. Eu prometi, a gente está aqui. Esse é o nosso segundo programa e é um programa muito especial, ele promete. Porque, não sei se vocês sabem, em 2012 eu comecei uma pesquisa para o meu mestrado para fazer um mapeamento e uma análise crítica do teatro musical no Brasil hoje. Para essa pesquisa, que vai dar origem a um livro que vai chamar Broadway Não É Aqui, eu entrevistei um monte de gente boa do nosso musical. Entrevistei Jarbas Homem de Melo, Fernanda Maia, Ivan Parentes, Zé Henrique de Paula, Kleber Montanheiro e um monte de gente. Vocês vão ver alguns deles aqui em entrevistas exclusivas. A nossa primeira entrevista é com o Jarbas Homem de Melo. O nosso papo foi um papo de 2h30, que resultou neste programa em duas partes, duas entrevistas de 15 minutos cada um. Eu começo com o Jarbas porque ele está brilhando nos palcos aqui em São Paulo com Chaplin, o musical, no Teatro Net aqui em São Paulo, que eu recomendo, assistam. Vamos ver a entrevista? O primeiro espetáculo eu comecei a ganhar dinheiro com ele. Então eu comecei a ganhar dinheiro em 94, quando eu vim para São Paulo. Mas eu fazia teatro desde 86, eu acho, 87. De uma forma amadora, não no sentido qualitativo, mas no sentido de não ganhar dinheiro com isso. Pagava para fazer o meu teatro, como todos nós, acho, começamos. Mas eu conto profissional a partir de 94. E aí, naquela semana que eu estava aqui, eu fui ao Teatro Maria della Costa assistir um espetáculo e tinha uma produtora de elenco lá, olhou pra mim, perguntou se eu era ator. Eu disse que era. Você quer fazer um teste pra mim, né? Eu tô precisando de um ator. Eu não acho que ela é mais focada nisso, assim, não é um foco meu. Assim, pra mim, teatro é teatro, de verdade. Assim. Até discordo de alguns colegas que falam que a interpretação para teatro musical é diferente da interpretação para teatro convencional, eu discordo disso completamente. Mas, voltando à pergunta, eu acho que é o meu diferencial como ator, sabe assim? Cantar e dançar e interpretar. Sempre foi isso que me deu emprego de uma maneira mais fácil, talvez. Tanto que teve épocas da minha vida que eu só dancei, eu dancei em companhias de dança. Por exemplo, ano de 98 até começar o Ranch, no final de 97, 98 inteiro, eu participei de uma companhia de dança moderna aqui em São Paulo. Mas porque eu tinha isso já desde sempre. Sempre cantei, dancei e fiz teatro separadamente e vim fazer as três coisas juntas aqui em São Paulo. De 94 até 99, aí esses 5 anos, eu fiz muito musical infantil, se produzia muito musical infantil. Se produz ainda, mas foi, eu acho que quando começou, assim, Capraroli fazia muita coisa, a Cíntia Bravanel fazia muita coisa, o teatro de imprensa. Então pipocava muito, assim, e era a oportunidade que a gente tinha para fazer esse tipo de teatro, esse gênero, né? E aí em 99 foi que começou mesmo com o Range, que foi a primeira produção que veio dos Estados Unidos, com direção de fora, com cenário de fora, enfim, né? Veio a Bíblia pra gente fazer, e era esse é o formato, é assim que se faz, então foi em 99. Mas começou mesmo nessa época, em 94. O formato não era um musical da Broadway, é um musical italiano, o Evento Dilúvio, que já tinha sido montado em São Paulo há 20 anos atrás, 20 anos antes de 99, que isso dá 79, 80, olha, eu tô bom de matemática. E já tinha sido montado com os mesmos produtores, que era o Billy Bond e o seu Lilo, e eles resolveram montar nos mesmos moldes da Time for Fun, que na época se chamava CIA do Brasil, que era uma empresa mexicana. O Rent, em 99, eu já comecei meio exercendo uma versatilidade assim no meio. Porque eu era ator no Rent, eu era swing na verdade, eu entrei como swing. Swing é um cara que tem um musical que ele fica de fora e eu swingava 8 personagens naquele espetáculo. Então eu substituía, caso acontecesse alguma coisa de americano, né? Do show must go on, então o cara quebrou a perna, não tem problema, temos alguém para colocar no seu lugar. Cruel, mas é assim. Não, mas eu posso fazer de muleta. Não, não pode, não está na Bíblia. Já produzi um espetáculo pequeno, que na verdade chamava Moscas Mortas num Copo de Conhaque, que é um texto do Ricardinho Leite, delicioso, uma comédia com músicas, todas as músicas de dor de cotovelo dos anos 60, 70, assim. Tem desde Lupicínio Rodrigues até
sei lá, Calbi Peixoto cantando, aquelas coisas. O ensemble é muito importante, porque ele que dá moldura para toda essa dramaturgia, para as histórias dos personagens principais. Mas para um ator que estudou tanto, que tem tanto tempo de carreira, por exemplo, eu chegou uma hora, que depois do terceiro musical, assim, que eu falei, não faço mais ensemble, porque eu sou infeliz fazendo ensemble. Eu fico infeliz, por mais que o salário seja bom, que pague minhas contas, eu prefiro fazer eventos, eu prefiro montar o meu teatro pequenininho lá com 6 atores e dar outro jeito na minha vida do que fazer ensemble, porque dá 2 meses eu quero sair dali. Eu avalio de uma forma muito positiva mesmo, assim. Eu acho que se há tantos musicais é porque há público para todos esses musicais. Eu não sei, eu acho que as pessoas antes tinham que ir para Nova York, para Londres, para Argentina para ver esse tipo de espetáculo, né? E essas cidades, muito sabiamente, as autoridades colocavam esses espetáculos como um grande atrativo turístico para as suas cidades. Eu acho que aqui não se acordou para isso ainda. Em São Paulo, agora que a gente tem 5 musicais em cartaz, no Rio tem 3 musicais em cartaz, e alguns rodando pelo Brasil, assim. Então tem público para isso. Tem agora achar conteúdo e achar autores e achar compositores, né? Porque teve uma geração que deu uma cansada, assim. Teve aí o Chico Buarque, Paulo Pontes e etc, que faziam coisas maravilhosas, né? Mas que de repente dá um trabalho do cão. Pararam de fazer isso, foram fazer show pelo Brasil para ganhar dinheiro, não quero fazer musical. Eu acho que se você pegasse o teatro dos anos 60, 70, a gente tinha uma efervescência política, cultural, socioeconômica que propiciava. Por exemplo, um exemplo meu, assim, eu fui para Cuba em 98, né? Fomos para Cuba em 98. O que a gente via? A gente ia naqueles pátios internos, naqueles teatros escondidos que a polícia não podia saber que estavam acontecendo, e eram espetáculos de uma certa maneira geniais e com uma força que vocês, caraca, vamos sair daqui e quebrar tudo. Dava essa vontade. Então é uma condição socioeconômica e cultural que propicia esse tipo de coisa também. Eu acho que esse crescimento econômico que o Brasil teve assim, nos últimos anos, não sei, talvez tenha dado uma acalmada nisso. Então, contribui, assim. Eu acho que é uma coisa de moda também, sabe? Teve, sei lá, 10 anos aí no Brasil que era bacana fazer teatro com circo, sabe? Aí teve 10 anos antes era o quê? Talvez teatro de revista, sei lá. Eu acho que tem um pouco disso também, tem um pouco de modismo, sabe? Eu acho que a gente está num boom de teatro musical, daqui a pouco a curva vai fazer assim e vai estabilizar num outro patamar, e vai vir um outro gênero aí, a comédia dell'arte vai voltar de novo. Eu uso sempre. Agora mesmo eu estou pesquisando, fui convidado para fazer a comissão de frente da Vai Vai esse ano, e eu estou na internet pesquisando carnaval desde 1980, todas as coisas que já foram vistas e feitas para não me repetir, enfim. Graças a Deus a gente tem internet hoje em dia. Né? Mas eu uso muito, e para estudar também, um novo personagem, o que já foi feito desse espetáculo pelo mundo? Quem foram os atores que já fizeram? De que maneira fizeram? Você tem regrinhas muito claras, assim, que funcionaram até agora. Eu acho que de agora em diante as coisas vão mudar, porque tem... Mas a gente sempre, por exemplo, tem muita gente em cena, né? Grandes cenários que se movem, que descem, que sobem, que vêm do chão, que vêm do lado, aquilo vira um show, tenta fazer parte de alguma maneira da dramaturgia. A mocinha sempre é soprano, a mauzinha sempre é contralto, os pobres têm a voz mais na frente, os ricos têm uma voz mais redonda. Existem umas coisinhas assim. O physique conta muito, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a coisa vem de lá. Não, Marius do Les Miserables é um cara que tem um cara de príncipe. Se ele for louro, melhor ainda. Tem essas coisas. Javert tem que ser um homem grande. Fantasma tem que ser um homem grande. A Christine tem que ser soprano ligeira, uma carinha frágil. Então existe uma crueldade aí do physique de rôle, que sempre temos 2 atos, né? Tem uma coisa americana que o teatro ele tem que durar 3 horas para valer a pena o cara ter que pagar o ingresso de $250. No final do primeiro ato é onde se estabelece o grande conflito.
né? O público vai e volta com sede, aí temos um grande número de abertura de segundo ato, geralmente com o ensemble inteiro, para se desenrolar a história, para se resolver esse conflito até o final do espetáculo. Que temos aí vários nomes, né? Cada professor tem um nome, cada professor tem uma técnica, mas generalizando temos o belting, né? Que é essa voz não tão redonda, mas na frente mais metálica. É claro que depende muito do estilo do musical também. Existem musicais mais operísticos e existem musicais mais populares, né? Mais pops, digamos assim. Então existem várias maneiras de cantar, mas existe uma técnica para esse canto para que não canse tanto o cantor, para que ele possa fazer 7 restos durante a semana. Mais em função de uma saúde vocal do que de um estilo, sabe assim? Existe agora uma coisa que se chama dance theater, que nada mais é que um jazz, né? Agora, o musical é muito bacana assim, para um bailarino, porque a técnica é a técnica clássica, não adianta, é o que você tem que fazer aula pro resto da vida de clássico. Mas o teatro, aí de repente você pega um musical como o Zorro, que você tem que dançar flamenco. Aí você faz um musical como o Cabaré, que você tem que dançar no estilo Bob Fosse. Aí você pega um musical Miss Saigon, que você tem que aprender um pouco de dança tailandesa. Então você vai adquirindo estilos assim conforme a dramaturgia pede. Mas você tem que estar com o seu corpo ali apto. Vamos definir o musical brasileiro? Porque assim, há várias maneiras de fazer musical, esses musicais que vêm de fora, antes da gente falar do musical brasileiro. Por exemplo, nesse espetáculo que eu faço agora, como no anterior que eu fiz, que era o Zorro, comprou-se o texto e a partitura. A encenação é brasileira, o diretor é brasileiro, os artistas são brasileiros, os criadores são brasileiros, o coreógrafo é brasileiro, a coreografia é brasileira. Temos um teatro brasileiro, certo? Tá. Então só isso para deixar claro. Eu acho que a gente está começando a engatinhar aí de novo. A gente acho que já teve grandes musicais brasileiros e agora não se eu falar, temos... A gente está começando, como a gente começou, acho que o americano está começando de novo, assim, espetáculos musicais infantis com compositores brasileiros, falando ritmos brasileiros. O Cabaré, na verdade, é uma grande revista, né? Eu me sinto ali como um compère. Mas exatamente todos os números que acontecem no Cabaré são revisitando, passando em revista aquela condição socioeconômica cultural daquele momento. Então, naquele formato eu acho que não, mas eu acho interessantíssimo, porque passar em revista uma situação, uma época, um ano, um mês... Eu acho que o teatro de revista ele tem uma dramaturgia mais picotada, né? Eu acho. Ali não se conta uma história, né? Como a gente está acostumado no teatro musical. Que também eu tiro o Cabaré fora de todo o resto que eu fiz. Mas todos os outros teatros musicais a gente conta uma grande história, né? Conta a história. Foi muito legal, porque apesar de um formato Broadway, assim, nós tínhamos um ritmo e uma composição genuinamente brasileiras, composição dificílima, tínhamos uma história reinventada, que talvez os autores, né, beberam várias fontes ali, inventaram uma Lapa no Rio de Janeiro, onde nevava, então tinham essa coisa fantástica, mas que se passava a história se passava no Brasil, em uma cidade específica que era o Rio de Janeiro. E foi muito interessante ter feito o set, assim. Eu gostei muito de fazer, porque tinha um ineditismo, sabe? De uma coisa criada para, assim, uma música criada, uma dramaturgia feita, um ineditismo mesmo. Nunca tinha sido montado antes, nunca tinha se visto aquilo. Tem um outro sabor, sabe? Estamos aqui no intervalo das gravações da entrevista do Jarbas Almeida de Mello, a gente volta daqui a pouco, tá?